Olá, somos alunos dos cursos de Agronomia e Zootecnia das Faculdades Associadas de Uberaba, FASU, e viemos por meio desse vídeo mostrar para vocês e apresentar o nosso projeto CRS. Bom, o que é o projeto CRS? O projeto CRS é um projeto de carreira, responsabilidade e sociedade, que tem o intuito de desenvolver atividades de ações de responsabilidade, com base no tripé da sustentabilidade. E devido à atual conjuntura mundial, nosso projeto tem base na doação de máscaras 100% algodão para o grupo Mãos Amigas, residente na cidade de Uberaba, visando a prevenção do Covid-19. Para que pudéssemos chegar ao produto final, que é a máscara, o algodão passou por diversos processos que, sem os produtores rurais que fornecem a matéria-prima, seria basicamente impossível. E os integrantes do nosso grupo vão explicar detalhadamente os processos de formação do tecido através da matéria-prima do algodão. A gente entender um pouco o patamar de produção que se alcançou o algodão hoje em dia, a gente tem que entender um pouco da sua história. Essa história passa por estudos que datam de 4.500 anos antes de Cristo, em que as civilizações ameríndias já utilizavam o algodão como um produto, no caso os incas. Já na era cristã, tem-se que as Índias, região das Índias, era a maior produtora de algodão da época, e que a Ásia Menor e a África já utilizavam o algodão como produto de primeira necessidade. Contudo, a disseminação se deu a partir dos árabes, que já utilizavam o algodão para a produção dos tecidos e de papéis usando o mesmo, né? E na Europa, o algodão só ficou conhecido na época das cruzadas, então no século XI, demorou para que chegasse à Europa e se disseminasse por lá. A disseminação a gente tem que foi na época da Revolução Industrial, em que as máquinas de tecelagem foram aperfeiçoadas. Com isso, disseminou para o mundo inteiro a produção do algodão, a partir do tecido e tudo mais. Apenas em 1972, já na atualidade, que a gente tem um patamar de escala industrial, escala realmente alta, porque os Estados Unidos inventaram o descaroçador do algodão, que vai separar as sementes das fibras. Então a gente pode falar que foi uma revolução na indústria do beneficiamento do algodão. Bom, o algodão ele já era produzido muito antes do que a gente já imaginava. Ele era produzido pelos índios antes mesmo do descobrimento do Brasil. Eles já produziam algodão e com as fibras do algodão eles teciam algumas roupas, alguns cobertores para uso próprio. Das folhas eles faziam remédios e também utilizavam a planta para alimentação. E foi no ano de 1760 que o algodão começou a ser produzido de fato em larga escala, na região Nordeste, no estado do Maranhão predominantemente. E foi então que ele já começou a ser exportado para a Europa. Porém, o algodão que era plantado lá é um algodão arbóreo e perene, de fibras longas. E foi no estado de São Paulo que ele começou a ser plantado, que é a variedade que a gente conhece hoje, que é um algodão herbáceo de fibras mais curtas. E nessa época, a região de São Paulo foi um grande centro de produção dessa cultura. Porém, por outras culturas já estarem estabelecidas ali, que é a cultura da soja e a cultura da cana-de-açúcar, ele foi se disseminando para outros lugares do Brasil, como o Mato Grosso e o Goiás. E foi a qualidade do algodão do Mato Grosso que conquistou alguns consumidores e vendedores do Brasil e também de outros lugares do mundo. E essa exportação para outros lugares do mundo foi estabelecida uma espécie de agricultura empresarial de forma muito tecnificada, e esse fato fez com que o Brasil voltasse a estar no ranking dos maiores exportadores do mundo. Então, o algodão ele é muito utilizado hoje em dia, principalmente na indústria têxtil, que é o que a gente mais vê ele presente, porém em outros setores da indústria ele também está presente, como na indústria de produtos médicos e hospitalares, mas também na indústria moveleira, de papel, de celulose e também indústria automobilística. Bom dia, pessoal. Meu nome é Gabriel, sou aluno do terceiro período de agronomia e vou estar falando um pouco para vocês sobre o algodão. Nos dias atuais, a fibra do algodão é uma das matérias-primas principais da indústria têxtil.
ela também abastece outros setores, como de aplicações médicas, indústria moveleira, de papel e celulose e a automobilística. Somente o setor têxtil absorve 900 mil toneladas de fibra de algodão nacional, precisando importar 100 mil toneladas, segundo a Associação Brasileira de Indústria Têxtil. Mas o algodão não abastece somente a indústria têxtil, como a semente se destina à suplementação proteica na pecuária, ou seja, participa na fabricação de rações para o gado. É direcionada ainda para a produção de óleo para a indústria alimentícia e química e para a fabricação do biodiesel. Então, como visto, o algodão é uma das matérias-primas mais utilizadas pela indústria têxtil, dando origens a fibras que se destacam pela qualidade e conforto. Mas da colheita daquele que já foi chamado de ouro branco até as transformações em tecidos há um longo caminho. Após a chegada à indústria, são diversas etapas a serem cumpridas, que dependem de fatores como acabamento e qualidade da matéria-prima para um produto final. Esse processo ele é constituído de 12 etapas. Essas etapas vão desde o armazenamento do algodão até a dublagem de tecidos. Bom, a primeira etapa, que seria o armazenamento do algodão, como o próprio nome já diz, a matéria-prima ela vai chegar à indústria em fardos de até 190 kg, facilitando assim sua armazenagem. E esse algodão ele vai ficar em estoque até sua utilização. Segunda etapa, a gente tem a distribuição dos fardos na sala de linha de abertura e sucção. Os fardos de algodão eles são abertos e misturados, assim se inicia o processo de transformação do material em fibras. A terceira etapa é a cardagem, que seria a carda ou penteadeira, né? Recebe o algodão misturado em blocos e o material ele vai passar por uma espécie de metal e vai fazer com que essas fibras do algodão se alinhem, formando tipo um véu. E depois, na quarta etapa, a gente tem o passador. O algodão ele volta a ser misturado, só que o objetivo do passador é diminuir o diâmetro do fio, mantendo ele em forma de fita, corrigindo assim irregularidades desse fio. Então, o passador ele vai deixar esse material mais uniforme e vai dar maior qualidade. Ela é conhecida como open end ou fiação por rotor. Após esse algodão passar pelo passador, ele está pronto para ser transformado em fio, assim como a gente conhece na normalidade. E dessa forma, ele perde o formato de fita da quarta fase. Após essa fiação, nós temos o autoclave com tingimento têxtil. Uma vez que essas fibras elas atingem o formato esperado para confecção, é realizado o tingimento. E esses autoclaves, eles têm capacidade para atingir até 440 quilos por vez. A sétima fase é conhecida como urdideira. Esses fios tingidos, eles chegam até esses urdumes, eles são colocados em gaiolas, de modo a abastecer a urdideira seccional. Esses fios, eles são transformados em faixas, feitas de uma a uma, até completarem 4.800 fios. A oitava fase é conhecida como engomagem. Para que esses fios fiquem mais resistentes, para dessa forma conseguir suportar a trama do tiar, elas passam por um processo de engomagem, para depois ir para os tiares, que é a nona fase, que é onde essas faixas engomadas, elas se tornam tecidos nesses tiares. E dessa forma, é inserido o trama a jato de ar numa velocidade de 700 batidas por minuto. O 10º processo é conhecido como desengomagem. Com o tecido pronto, é realizada uma lavagem do material a 90 graus Celsius, além de ser submetido a outros tratamentos, como a mercerização, que é basicamente uma lavagem do material e aplicação dele em soda cáustica, justamente para poder dar mais brilho e estabilidade a ele. Posteriormente, podem ser realizados alguns acabamentos especiais, como a lixadeira, que é a aplicação de uma lixa de diamante para dar mais maciez ao tecido. A flanelização, que são pequenas garras alinhadas que riscam a superfície do tecido, dando a ele um aspecto de flanela. Efeito enrugado é onde as fibras são misturadas e torcidas, para poder dar mais estabilidade. O sanforizado também é outro processo que evita o encolhimento do tecido, onde o material passa por uma compressão com borracha. O 12º processo é um controle de qualidade a olho nu. Antes de serem comercializados,
os tecidos passam por uma revisão e controle de qualidade para ser atestado se as características esperadas foram aplicadas ao tecido, antes mesmo de serem mandados à indústria têxtil. A 12ª etapa, também conhecida como dublagem, apesar de ser um processo não obrigatório, é muito procurado e muito fundamental no processo da indústria têxtil. Nesse caso, o objetivo é basicamente deixar o tecido com mais resistência, e o processo de dublagem ainda oferece ganhos de maleabilidade e possibilidades de uso para o tecido.